Ok. Boa tarde, pessoal. Parabenizo o incansável Rossandro, né? Está sempre organizando tão importantes aqui para o Vale do Jequitinhonha. Eu gostei muito dessa discussão, gostei muito da discussão que teve agora há pouco e lembrei, ontem eu estava no IBAMA, numa reunião com o UNODC, que é o Bureau das Nações Unidas, que trabalha com crime e drogas, né? E a moça que estava apresentando, ela falou que essa organização das Nações Unidas, o UNODC, tem 51% de mulheres, né? É uma organização que vai muito a campo, faz missões de campo e tal, e tem 51% de mulheres. Eu acho que é um bom exemplo para nós. Eu vou falar um pouco de descarbonização na mineração e dar um desafio aqui para o pessoal do Vale do Jequitinhonha. A gente tem ouvido falar bastante de descarbonização, tem várias políticas públicas, compromissos do Brasil, tem até uma lei, né, que fala em Programa Nacional de Descarbonização, Programa Nacional de Diesel Verde, etc. Então, isso está acontecendo agora, né? E olha o compromisso do Brasil. Compromisso já assumido formalmente pelo país de promover esse nível de descarbonização até 2035 e chegar em 2050 na neutralidade, né? E a minha pergunta para os senhores é: o que vocês estão fazendo a respeito desse compromisso? O compromisso é do governo, não é de todos nós. E a gente que é da indústria, a gente precisa achar meios de contribuir com isso. Então, a minha conversa aqui é um alerta, né, e um encaminhamento para vocês pensarem como que a gente pode contribuir com isso. A gente está numa região muito especial, né? A gente sabe o desenvolvimento que teve nos últimos anos, que continua tendo, a gente quer muito mais, a gente está precisando de muito mais infraestrutura, mas o crescimento está acontecendo, pessoal, e esse crescimento está associado à vocação mineral que o Vale do Jequitinhonha tem, tá certo? Então, a história é o seguinte: ou a gente aproveita esse momento, né, ou a gente, de novo, vai ficar reclamando que as coisas não acontecem e tal. E eu acho que descarbonização é um bom vetor para o Jequitinhonha mostrar que realmente pode contribuir. A gente vê como uma obrigação regulatória, mas não é só uma obrigação regulatória. Eu vejo que é uma oportunidade estratégica. A gente pode ficar na frente. A gente pode ter um Vale do Jequitinhonha que está contribuindo para os compromissos de descarbonização no Brasil. E a boa notícia é que pode ser agora, pode ser imediato. Como que faz isso? A gente tem vários empreendimentos nessa região, tá? Estão ampliando. Eles gastam grandes volumes de combustíveis fósseis, muitos equipamentos móveis, muitos geradores. E o que significa isso? Que a gente tem uma oportunidade de atuar na descarbonização e contribuir nesse compromisso que o país tomou. Como Jequitinhonha, estou falando como Vale do Jequitinhonha. Tá? Então, o que eu quero fazer? O que eu quero falar aqui? Um pouco sobre o que pode ser feito em relação à descarbonização, falar um pouco das alternativas disponíveis, que vocês já conhecem, né? E apresentar uma sugestão para a gente ter uma solução imediata, né? O que é imediata? Curto prazo. 2027? Não é, pessoal. É a semana que vem. Quando eu falo imediato, é a semana que vem. Dá para fazer muito rápido isso. Claro, depende de vontade. Depende da vontade de vocês, das empresas, realmente contribuírem com aquele compromisso que o país fez. Bom, em termos de substituição dos combustíveis fósseis, as soluções estão aí, elas são conhecidas. Só que é difícil implantar, né? Por isso que a gente está
patinando, a gente está demorando, a gente está atrasado. Os compromissos são grandes até 2035 e está logo aqui, né? 2035 tem menos de 10 anos. A gente tem hidrogênio, a gente tem eletrificação, a gente tem biocombustíveis. Só que a gente tem barreiras de infraestrutura, gestão de bateria, manutenção especializada, que a gente não está acostumado, a tecnologia de alto custo, portanto, como é nova, tem incerteza operacional e pouca disponibilidade aqui no Vale do Jequitinhonha. E a gente, para fazer funcionar, são vários empreendimentos, muitos de médio e pequeno porte, e eles precisam de apoio para que uma nova tecnologia funcione e renda, né? Então, a ideia é boa, o conceito é bom, só que vai demorar, vai tomar tempo e a gente precisa trabalhar nisso, verdade? Só que, olha, dentro da mineração, pessoal, onde é que gasta diesel? Isso é um levantamento da McKinsey, tá? Vocês podem ver que nas operações unitárias de lavra, né, a parte de extração, sair da frente de lavra e chegar até a usina, é o principal consumo de diesel na mineração, né? 55%. A gente ainda usa diesel nas outras operações, mas aqui no Brasil a gente tem rede elétrica, pelo menos suficiente para muitas das plantas, então acaba usando energia elétrica nos demais. Mas na mina, a maior parte é diesel. O que significa isso, pessoal? Que a gente tem que atuar imediatamente aqui, naqueles 55%. Descarbonização é trabalhar nesse diesel, verdade? A gente está usando diesel todo dia. E, além disso, isso pode também atrapalhar o crescimento, porque o fornecimento de energia elétrica aqui na região é limitado. Então, não adianta achar que vai ter energia elétrica para todo mundo o tempo inteiro, tá certo? Então, a gente tem que pensar em soluções práticas para enfrentar esse problema. Quais são as opções para o Vale do Jequitinhonha? Primeiro, né, eficiência, ser mais eficiente. Isso é bom, é que nem a vovó falava, é bom para você, né? Faz que é bom para você, meu filho. Tá? Porque é o seguinte, eficiência energética é nossa obrigação como operações industriais, só que ao ser mais produtivo e mais eficiente, você vai estar emitindo menos por tonelada de produto produzido, tá certo? Então a eficiência traz vantagem de descarbonização. Então essa é a lição de casa que a gente tem que fazer continuamente. Pode trabalhar com eletrificação, ampliar a eletrificação, colocar veículos elétricos, energias renováveis, já tem bastante iniciativa, só que precisa entrar naquele gráfico e ocupar o espaço do diesel, esse é o nosso desafio. E quando você não consegue fazer mais nada, você compra crédito de carbono, né? Mas, pô, pessoal, que é isso, né? A gente tem uma oportunidade muito grande aqui para ser mais objetivo na contribuição que a gente quer fazer nisso aqui. Então, eu vejo como caminho a substituição de combustíveis. Será que vocês conheciam essa? Que é o seguinte, já que o diesel é 55% das emissões, para que funcione no Jequitinhonha, um substituto do combustível, eu estou falando de substituto do diesel, tá? Tem que ser fácil de usar. Plug and play. Não vem coisa complicada que eu preciso fazer retrofit nos caminhões e tal. Não, tem que ser tirou o diesel fóssil, colocou um biocombustível que me substitua. Plug and play. Né? Que possa ser aplicado nos veículos que estão atuando hoje, né? Sem retrofit, sem ter que fazer nenhuma modificação. Zero modificação. Senão não interessa. Senão você tem que trazer manutenção, você tem que trazer peças, você tem que trazer gente especializada, aí começa aquele ciclo que vai demorar, vai trazer um horizonte muito maior de tempo para conseguir funcionar. E usando as cadeias de suprimento atual, para você não ter que gerar nada de novo. Então, a ideia da substituição do combustível é essa. Como que a gente está querendo contribuir com isso? A USP fez um acordo com uma empresa que chama BE8, é uma empresa brasileira, que detém a patente, desenvolveu e fabrica um substituto 100% do diesel, que chama Bivante. Então, a gente tem trabalhado já há algum tempo com eles, né? Fizemos esse convênio,
E o objetivo a gente fez essa aliança estratégica para usar biocombustíveis de última geração para a descarbonização da mineração. E a gente se compromete, como instituição independente, de fazer a medição, validar e comprovar que realmente ocorre essa substituição 100%. Tá certo? O combustível que a B8 produz chama Bivante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um B100 de última geração. B100, pela norma, é o biocombustível que pode substituir 100% do diesel. Tá certo? Sem aquela história de deixar resíduos, de precisar de retrofit, etc. Tem que ser plug and play, tem que funcionar substituindo 100%. Ele é um éster metílico bidestilado, tá? E ele pode ser usado imediatamente aqui no Vale do Jequitinhonha. Ele é compatível com motores diesel da mineração, tá? E não tem nenhuma interferência com sistemas pós-tratamento, né? Então, não precisa mudar nada de hardware e software para controle de emissões. Não usa nenhum aditivo químico, importante, e é classificado como esse ULSD, tá certo? Pelas normas internacionais. Além disso, ele é desenvolvido, patenteado e produzido no Brasil. Caramba, é uma solução 100% brasileira. Tá? Ele é livre de contaminante e, como ele é éster metílico bidestilado, ele tem bastante éster, que melhora a combustão. Então, o resultado não é igual, é melhor que o diesel. Tá? Mas será que é? É isso que a gente falou. Vamos colocar o fabricante e a universidade junto para poder trabalhar e achar soluções, comprovar e validar as soluções para o setor, para o nosso setor. No ano passado, eles têm uma aliança com a Mercedes-Benz, né? E eles fizeram um trajeto da fábrica do Rio Grande do Sul, que fica em Passo Fundo, até Belém, pela COP30, né? E levaram caminhões e ônibus da Mercedes só usando o Bivante na viagem inteira. Está tudo nesse link, pessoal. Tem todo o histórico e os resultados. Mas eu tenho um resumo aqui. Tá? Esse, usando o GHG, o protocolo GHG, que é o padrão internacional, a gente fez foi feita a medida para 100 mil litros, né, de diesel e 100 mil litros de Bivante. E olha as emissões aqui, pessoal, é impressionante. Isso é medido, tá? Isso não é blá, blá, blá. E o que eu estou falando se o Jequitinhonha, se as empresas jequitinhonhas querem fazer a diferença, querem mostrar que estão contribuindo, podem botar isso e a gente valida esses números, tá? Oficialmente. E a redução com o Bivante é de 99% nas emissões de CO2. Tá? Reduz também o NOx, tá? Mas não tanto. Agora, o negócio é CO2. E é impressionante como funciona. E essa redução que foi medida é aquela que é do tanque à roda. Tá? Ou seja, na operação mesmo. Então, aí que pode realmente definir e concretizar a contribuição para a descarbonização. Aqui tem ensaios que foram feitos na MAHLE, né, que é uma fabricante de motores, e fizeram um comparativo, de potência, né? A diferença é mínima, tá? E não tem diferença de desempenho, não tem diferença de torque. E uma coisa interessante que eu não pus nos slides é o seguinte, pessoal, a B8 está patrocinando a Copa Truck. Sabe aquela Copa Truck que tem aqueles caminhãozão que fazem corrida? Ela é a patrocinadora oficial e todas as corridas, 100% dos equipamentos usam só Bivante. É o combustível que está sendo usado na Copa Truck. Então, todos os fabricantes de equipamentos, seja Mercedes, Fiat, Volkswagen, a Scania, todos eles já usam o Bivante, inclusive nessa competição. Então, é um negócio que está acontecendo e está realidade. Só que a gente tem uma oportunidade de trazer esse ambiente aqui para dentro do Jequitinhonha. A questão das empresas se organizarem, fazerem um esforço em conjunto e trazer
virar a chave e mostrar que o Vale do Jequitinhonha está na frente na questão de descarbonização. Já pensou que bacana que seria? Como avançar? Pensar em algum tipo de acordo de fornecimento centralizado, porque se puder fazer o fornecimento centralizado, o custo unitário baixa, tá certo? Então, é uma boa oportunidade de costurar um acordo de fornecimento e, Rossandro, trabalhar nisso, entendeu? Usar o seu poder de persuasão e mostrar para as empresas a oportunidade que tem na mão para a gente mostrar, para a gente colocar o Jequitinhonha na frente dessa questão de descarbonização. E fazer teste comprobatório, né? Porque minerador é desconfiado. Agora, minerador de Minas Gerais é o mais desconfiado que tem. Então, por isso que eu falei, eu só vou falar disso se a gente tiver uma aliança que a gente possa monitorar e validar, tá certo? E isso a gente consegue aplicar de forma rápida e validar, tá certo? Colocar isso nos equipamentos de maior consumo e comprovar que funciona. O que priorizar? Gerador, compressor, caminhão e carregadeira, o que a gente mais tem aqui na região. Né? Monitorar o consumo de combustível, né? Para ver que é compatível. Disponibilidade dos equipamentos. Será que mudou a disponibilidade do meu equipamento porque eu estou usando Bivante? O fabricante está apostando que os resultados, inclusive, que ele tem de testes, é que vai melhorar, inclusive. Por isso que a gente está insistindo. Emissões de CO2 e NOx e a condição dos filtros. Pô, isso eu vi, pessoal. O filtro de ar, filtro, né, de combustível, ele sai limpinho, cara. É impressionante. O filtro de diesel, ele sai limpinho. É impressionante como que se comporta com os filtros. Tá? E o protocolo de validação é bem simples, é comparar um com o outro. E acabou. Tá? Agora, a pergunta para vocês é o seguinte, quem quer começar? Vocês querem começar? Vocês querem só achar que descarbonização é problema dos outros? Ou vocês querem usar isso como uma oportunidade de sair na frente de todo mundo? Esse é o desafio que eu coloco aqui. Tá? Então, há uma chamada aí para o Rossandro e para o Vale do Jequitinhonha. Tá? Uma solução imediata que a gente tem, então, não é uma coisa... Não, é imediata, pessoal. Semana que vem, é questão de organizar o compromisso, né, de uso do Bivante, combinar com o fabricante que está totalmente disponível, ele coloca os postos aqui, ele traz o combustível, ele trata disso daí. Tá? E começar a fazer os testes. Né? A gente a gente desenha os testes com um protocolo para ter controle total dentro da governança das empresas, tá certo? E por que fazer isso agora? Pessoal, não é plug and play, não tem retrofit, só tem a ganhar, entendeu? E é muito fácil de trabalhar. E o combustível está disponível, ele está sendo utilizado em todas as corridas da Copa Truck, então ele está sendo distribuído já no país inteiro. E isso aí, pessoal, é uma foto que eu tirei de uma carregadeira, isso eu tirei, tá? Então, mineiros, por favor, acreditem. Para quem não sabe, também sou nascido em Minas, tá? Então, acreditem em mim, tá? Eu fui lá e tirei essa foto desse equipamento. É uma carregadeira John Deere trabalhando na retirada de um material. E a hora que ela encosta no material e ele dá aquela acelerada para levantar a concha, né? É a hora que você vê a fumaceira preta saindo da escavadeira, do equipamento. Pessoal, não saiu nada. A fumaça sai transparente. Isso eu vi. Tá? Então, é impressionante a diferença que esse combustível pode fazer. Então, minha mensagem é essa. Tá? Dá para fazer, dá para começar imediatamente, depende do compromisso das empresas aqui do Vale de realmente contribuírem com esse desafio da descarbonização da mineração brasileira. Era isso. Obrigado. Vamos conversar depois. Não, é o seguinte, pessoal. O preço ele é compatível com o diesel, ele não acompanha o diesel, é um pouquinho... Atualmente, ele está 5 a 8% mais que o diesel. Mas, se o Rossandro nos ajudar em... Isso, escala, centralizar, isso a gente... E a questão de negociar, né? Eu não estou na questão comercial.
Eles estão querendo impor. Então, imagina, ó, vamos colocar regionalmente, a gente quer botar tudo para funcionar. Interessante. Eu estive na fábrica, né? E eles usam basicamente grãos, né? Principalmente milho e soja, né? E como eles estão, a fábrica dele, assim, eles têm acho que 8 fábricas no Brasil e uma na Suíça, tá? E eles adaptam as fábricas às culturas locais. Basicamente qualquer grão, mas o milho e a soja são aqueles que dão maior rendimento. Oi? Sorgo eu não vi. Eles falaram para mim que eles aceitam qualquer coisa. Então, se tiver uma região de sorgo, aí eles provavelmente preparam o processo para isso. Exato, seria legal, para não competir. Perfeito. Então, a BH é o maior fabricante de biodiesel no Brasil. Então, realmente, eles têm essa preocupação e cada fábrica tem uma vocação. É que eu falei, naquela que eu fui, no Rio Grande do Sul, tem muito milho, muita soja. Então, eles acabam usando soja e milho que eu vi. O consumo é muito similar, é um pouco maior também, mas é menos que 2% a mais. Praticamente não dá diferença. Tá? E ela está falando que você consegue isenção de impostos também, né, pela lei do bem, e a lei de inovação. E inclusive, você pode ganhar crédito de carbono, né, que você está substituindo. Então, tudo entra na conta. Ah, perfeito. Obrigado. Então, ela que tem que falar. Não, mas você manja. Ela está falando que dá para encaixar em vários esquemas de incentivo, porque o Brasil... O compromisso é do Brasil, pessoal. Entendeu? O compromisso é de vocês, de descarbonizar. Então, a gente precisa achar meios de contribuir. Tá certo? Então, existem incentivos. Eu estou usando o exemplo da mineração, porque aqui é a indústria que realmente está puxando o crescimento do Vale. Mas isso serve para qualquer consumidor de diesel, claro. Só que eu tenho vontade de desenvolver e trazer o patamar da mineração do Jequitinhonha aqui para um outro nível. Esse é o meu incentivo. Agora sim, obrigado, pessoal.